Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso técnico de agroindústria. Sou a professora Mazé Carvalho e a gente hoje vai falar sobre mais uma aula do curso da disciplina Gestão da Qualidade de Alimentos. O tema de hoje é procedimentos operacionais padrões. Esse assunto foi iniciado na aula anterior e nós falamos sobre algumas definições, o POP 1 e o POP 2. Hoje a gente vai dar continuidade pelo POP 3. O POP 3 está relacionado à higiene pessoal dos manipuladores, diretamente à higiene. Lembrando que o POP 1 é higiene de equipamentos, instalações e edificações. Já o POP 3, ele se refere à higiene dos manipuladores, dos nossos colaboradores, né? E quem são essas pessoas que devem estar descritas nesse POP, nesse requisito? São pessoas que entram em contrato direto ou indireto com o alimento. Elas devem estar bem de saúde, devem manter um nível apropriado de higiene pessoal e ter um comportamento e trabalhar de maneira correta. É necessário todos esses registros dentro desse POP. Uma atenção que a gente precisa dar são inclusive sobre os equipamentos e o vestimento desses funcionários, não é isso? Então, roupas protetoras, toucas, protetor auricular, as luvas devem ser levadas em consideração, as botas, e algo muito interessante é que isso deve estar sempre adequado ao tamanho do usuário, para até facilitar a manipulação de alimentos, o seu trânsito dentro da empresa e não causar também nenhum problema de acidentes. Tudo bem? Então a gente tem que ver que dentro desse POP 3 da higiene pessoal, alguns comportamentos pessoais são bem proibidos, algumas atitudes, né, como fumar, mastigar ou comer, falar, assoviar, o uso de adornos. Então, apesar de nós sabermos isso, né, isso é necessário que esteja descrito para que o funcionário, ao ler esse documento, né, ao se inteirar desse documento, ele não venha alegar que não tem essa exigência dentro do seu setor ou da sua área. Então, são necessárias descrições com relação a isso, né? Sobre a higienização das mãos. Ai, professora, que besteira! Besteira porque nós temos o conhecimento. Quando nós não temos esse conhecimento, ele precisa estar descrito, tá certo? Então, quando higienizar essas mãos? Antes de iniciar atividades ou antes de entrar nas áreas de processamento. Isso é o óbvio, tem que passar por todo o processo de higienização. Utilizou o vestimento, utilizou os EPIs, então tem que fazer agora a higienização das mãos. Lembrando que nossas mãos são os principais vetores com relação à transmissão e contaminação de alimentos, né? Quando lavar essas mãos? Também quando sair do banheiro. Foi ao banheiro, saiu deste banheiro, tem que lavar as mãos. Mudou de uma atividade para outra, tá certo? Posso dar um exemplo simples. Você estava no processamento de descascamento de abacaxi e depois passou por processamento, para a parte de fatiamento desse abacaxi. Você precisa higienizar as suas mãos, né? Quando você fizer um toque, né, nas suas partes corpóreas, né, quando você tocar no cabelo, tocar nas mãos, tudo isso se faz necessário, né? Após espirrar, foi manusear o lixo, né? Nós vamos ver que no POP, no nosso próximo POP, manejo de resíduos, ele tem esse cuidado. Então, manuseou um lixo, você precisa higienizar as mãos. Dei uma olhada bem detalhada no slide, que vocês vão ver inúmeras atitudes que devem ser tomadas, tá certo? E devem ser descritas no POP, tá certo? Então, com relação a lesões nas mãos, né? Você tem algum ferimento, tem algum machucado, medidas precisam ser tomadas, né? Uma delas é a sua licença médica, né? Se você está impossibilitado de manusear aquele alimento devido a algum ferimento nas mãos, você pode realmente ser afastado através de uma licença médica. Ou, né, se não for algo tão grave, você pode inclusive ser afastado do seu setor, do setor de processamento de alimentos. Se você está tocando sempre nos alimentos,
é necessário que suas mãos estejam íntegras, né? Higienizadas, sem nenhuma lesão. E esses detalhes, eles precisam estar nos POPs. Ainda falando sobre a higiene dos manipuladores, tem que ter muito cuidado com a saúde, através dos exames laboratoriais, o quando você é admitido, o quando você é demitido, quando você troca de setor. Todos esses exames, eles precisam ser feitos, né? Os exames revisionais, aqueles que você faz a cada 6 meses, por uma periodicidade aí maior ou menor, precisa ser realmente levado em consideração. E isso precisa estar descrito no POP 3, ok? E quando a gente deve afastar os manipuladores de alimentos, né? Na maioria das vezes, quando os manipuladores, algum desses exames, derem algum problema. Por exemplo, der um excesso da presença de salmonelose no seu organismo ou estafilococos, você precisa ser afastado para ser medicado, para ser cuidado. Só depois você pode voltar ao seu retorno, tá certo? Então, colaboradores apresentam algumas infecções, né? Diarreia, vômito, hepatite, tá certo? Então, essas pessoas com esses sintomas precisam ser afastadas do ambiente de produção, o ambiente realmente onde você está manipulando esse alimento, tá certo? Então, não esqueça disso, tá certo? E como a gente sabe sobre tudo isso, né? Através do treinamento. O treinamento também precisa estar descrito no POP 3, né? Você precisa determinar a carga horária, o conteúdo programático que vai ter nesse treinamento. Porque se entra alguém, né, é um novato na empresa, essa pessoa não tem o conhecimento. Chegou um maquinário novo, né? Os funcionários que estão nessa empresa precisam ser atualizados. Então, esse treinamento é fundamental, né? Ele tem que incluir a natureza dos alimentos, a possibilidade de crescimento dos micro-organismos, tudo isso, todos os funcionários precisam saber. Não vai ser coerente eu chegar para um funcionário e falar que ele tenha cuidado com a contaminação de micro-organismos patogênicos se ele não sabe nem do que eu estou falando. Não é isso? Então, essa parte de treinamento é prioritário, é primordial, né? E ela necessita ser incluída dentro desse treinamento, né, disponibilizado materiais de higiene pessoal, para que ele saiba. Muitas pessoas, inclusive, não sabem nem o que é a palavra adorno, né? Então, por esse motivo, esses funcionários, colaboradores, precisam ser realmente treinados. Então, alguns dos materiais precisam estar disponibilizados com um acesso fácil aos próprios colaboradores, certo? A gente vai falar agora sobre manejo de resíduos, o próximo POP. Só que antes a gente precisa comentar o que são esses resíduos, né? Então a definição diz: são materiais ou restos de materiais considerados sem valor suficiente para conservá-los. Estamos falando de resíduos, alimentares, tá certo? Alguns tipos de resíduos são considerados altamente perigosos, podem ser tóxicos, né? E requerem cuidados especiais quanto à sua coleta, o transporte e destinação final. Se a gente está vendo esse POP do curso técnico de agroindústria, a gente lá atrás já estudou na disciplina gestão ambiental sobre coleta seletiva, sobre quais são os resíduos, gestão da qualidade da água, poluição ambiental, poluição hídrica. Então, tudo isso está relacionado a esse POP, né? Nesse POP, nessa parte desse documento, você precisa estabelecer a frequência com que faz essa coleta do lixo, né? Com uma forma de evitar possíveis contaminação. No documento, você precisa identificar quem é a pessoa responsável por essa coleta, né? Deve discriminar os procedimentos de higienização dos coletores de resíduo, porque não adianta fazer só a coleta, tirar corretamente no horário e não depois limpar esses coletores de lixo. Eles precisam passar por uma higienização para voltar ao setor produtivo. E lembrando,
Se a sua empresa é pequena, qualquer pessoa faz essa coleta, nesse documento você tem que colocar, né? Essa coleta de lixo é feita por o colaborador disponível no momento, tá certo? Não necessariamente precisa especificá-lo. Sobre os esgotos e a disposição desse lixo, né? Os sistemas de esgoto e a disposição do lixo devem ser projetados e adequadamente construídos de forma a evitar o risco de contaminação do alimento, né? Então tem que ter muito cuidado com, por exemplo, a tubulação de esgoto não pode estar próxima à tubulação de água potável, né? Porque caso haja aí um rompimento, pode haver uma contaminação entre uma e outra, contaminar as águas subterrâneas, os aquíferos, então muito cuidado. Inclusive, esses esgotos precisam levar em consideração a legislação, né, o POP de controle de vetores de pragas urbanas. Para você ver, é um documento complexo que ele interage entre um e outro, tá certo? Então, muita atenção. É recomendável que o lixo seja mantido em recipiente com tampa, de preferência com abertura sobre pedal, porque aí você não precisa ter contato das mãos com esse coletor quando for fazer uso dele, tá? Então, constituído de material de fácil higienização. Então, não é legal que esse nosso coletor de lixo ele seja de um material como madeira, né? Que absorve umidade, né? Absorve o cheiro. Então, não é interessante isso. E isso tem que estar no POP? Sim. São detalhes, mínimos detalhes que precisam estar definidos no POP. As áreas de guarda do lixo devem ser isoladas, de fácil limpeza e exclusiva para esse fim. Então, no local que você coloca o lixo, você não pode estar guardando produtos químicos, tá certo? Não pode estar guardando uma embalagem, né? Porque ele não lembra que esse local que você deposita esses resíduos é um local de fácil proliferação de pragas e roedores. Tudo bem? Vamos adiante. Nós temos nesse slide aí, né, duas ilustrações mostrando um coletor correto, né, feito de plástico e com acesso de pedal, e um outro coletor incorreto aí. Então, essa é uma forma de a gente entender como deve ser feita essa coleta de resíduos. E para você ver, existe um procedimento operacional padrão. Aí você vai dizer, professor, jogar o lixo fora precisa registrar? Sim, esse documento precisa estar registrado, tá certo? Então, cuidado importante. O lixo não deve ser retirado pelo mesmo local onde entram as matérias-primas, né? Embalagens e produtos acabados. Isso se dá, né, na lei, é muito bonito de se ver, né? A gente está imaginando uma empresa onde entra a matéria-prima por um lado, o lixo sai por outro lado. Mas na maioria das vezes, a empresa é uma empresa de pequeno porte ou de médio porte e não tem essa estrutura. Se não tem essa estrutura, é necessário fazer adaptações, ok? No total, impossibilidades às áreas distintas determinar horários diferenciados à prática que impeça a contaminação cruzadas. A gente tem que levar em consideração essas contaminações cruzadas que acontecem. Tudo bem? Então a gente precisa levar isso em consideração, tá certo? Por quê? Porque pode acontecer de você dispensar esse lixo e aí você tá com uma luva, né? E aí toca nesse saco e depois volta para a área de processamento. Aí você diz: "Ah, mas eu não sujei as mãos". As mãos não, mas contaminou as luvas. E aí você vai trazer um contaminante lá do resíduo para o seu alimento. E esse alimento provavelmente vai estar com problemas de qualidade e segurança. Tudo bem? Outro POP é sobre manutenção preventiva e calibração de equipamentos, né? Os estabelecimentos devem dispor dos procedimentos que especifiquem a
periodicidade e os responsáveis pela manutenção desses equipamentos ou pela calibração, né? Então, um exemplo, num laboratório de controle de qualidade, nós temos inúmeros equipamentos que precisam de manutenção preventiva e de calibração, quando vai fazer o seu uso na rotina do trabalho. Então, isso deve estar definido num POP. Quem faz, a pessoa, normalmente se elabora um documento, uma folha de verificação, a nossa conhecida checklist, para que você faça um acompanhamento, né? Dando um exemplo, fui fazer o pH de uma água, o equipamento estava desligado. A gente sabe que quando que você tem que ligar um pHmetro, você precisa fazer a calibração. Então, a pessoa que utilizou aquele equipamento naquele momento, ele precisa identificar, essa pessoa precisa se identificar no formulário que foi usada por ela. Então, ela foi a última pessoa que usou. São detalhes que devem estar descritos. Então, com o POP, a gente percebe que há necessidade de muito registro, né? Informações e dados que são sempre coletados para que você possa ter um melhor acompanhamento da sua empresa, de como ela vem trabalhando. Aqui nós temos exemplos de alguns, né, de equipamentos que precisam ou de calibração ou que precisa de manutenção. Tá certo? Nós podemos ver aí um autoclave, uma estufa, né? E um pHmetro, como os outros medidores de pressão. São equipamentos que estão diretamente ligados ao POP5, né? O POP deve especificar realmente. Esse POP5, ele precisa detalhar o tipo de calibração que foi feita, a frequência com que é feita, tá certo? Quais são os padrões que devem ser adotados, né, que devem ser atendidos por essa calibração. Quando parar um maquinário para fazer uma manutenção preventiva, para que não precise ocorrer uma manutenção corretiva, que essa faz com que toda a produção venha a parar. Então, nessa parte do documento, precisa realmente especificar. Quero agradecer a todos vocês, mas lembrando que a gente ainda está no POP 5, tá certo? Então nós temos aí ainda mais 3 POPs para a gente discutir. A gente se encontra na próxima aula. Eu agradeço de todo o coração a presença de vocês por terem visto o vídeo e obrigada e um grande abraço.